Então eu queria que vocês abrissem a palavra aí, juntamente conosco, pudessem acompanhar lá no telão, Mateus capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. Mateus capítulo 4, do verso 18, digo, ao verso 22. Do verso 18 ao 22. Mateus capítulo 4, 18 a 22. Vamos ler? Coloque lá na tela para a gente, por favor. Mateus, isso. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e puseram-se a segui-lo. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando as redes num barco com o pai, que se chamava Zebedeu. Jesus também os chamou. Eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todos os males. Jesus viajou, já repetiu, né? Jesus viajou, volte lá, fique num texto que estava anterior, só para a gente ver lá. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Até aí está bom. Quero dizer para vocês que Jesus chamou esses discípulos quando eles estavam à margem do chamado Mar da Galileia, Lago da Galileia, né? Era, na verdade, não era um mar, era um grande lago, né? Lago de Genezaré, Lago da Galileia, tudo é a mesma coisa, era um grande lago, que eu já tive o prazer e o privilégio de navegar nele, num barco como era no tempo de Jesus. Uma experiência fantástica, né? Pois bem, Jesus estava andando junto a esses lagos porque ele queria formar um colegiado apostólico com o qual ele pudesse construir a sua igreja. Ele queria iniciar a construção da sua igreja a partir da convocação de um grupo de pessoas, chamadas essas pessoas apóstolos, e estes então comporiam o colegiado apostólico e juntamente com ele edificariam aquilo que ele chamou a minha igreja. E isso deveria ter uma repercussão mundial, porque ele disse que nós deveríamos ir até os confins da terra, ensinando, pregando, anunciando o reino, batizando as pessoas, discipulando as pessoas. Então a visão de Jesus era uma visão mundial, era uma visão ampla, uma visão irrestrita, uma visão tão grande que abarcava as nossas fronteiras mundiais. Pois bem, para isso Jesus disse que edificaria a sua igreja. E ao edificar a sua igreja, ele daria para ela uma missão, e a missão seria essa de levar o seu evangelho até os confins da terra. Então a visão era grande, né? A visão de Jesus era uma visão muito ampla. E ele então decide começar esse projeto chamando os seus primeiros discípulos e primeiros apóstolos para formar o colegiado apostólico, a partir do qual ele instituiria a sua igreja e a partir do qual ele alcançaria esse projeto extremamente desafiador. Deus sempre chamou pessoas ao longo da história. Quando o mundo parecia perdido de tal maneira que não sobraria nada, Deus chamou Noé. E habilitou Noé, capacitou Noé para um projeto. Quando o povo estava escravizado, que parecia impossível, depois de 430 anos, experimentar uma libertação, Deus chamou Moisés. Quando era para entrar na terra prometida, Deus chamou Josué. Antes de tudo isso, Deus chamou Abraão para formar um povo. E assim Deus foi chamando pessoas ao longo da Bíblia, porque sempre ele tinha a expectativa de trabalhar
através de pessoas especiais que ele levantava e as quais ele capacitava para realizar um projeto. Então assim foi sempre. Jesus é o ápice desse projeto de Deus, quando Jesus vem para ser a definitiva manifestação de Deus, no sentido de construir o projeto não apenas para o povo judeu, mas um projeto para a humanidade. Porque Deus disse que a nação de Israel seria abençoada e nela seriam benditas todas as nações da terra. Então, certamente que Jesus tinha esse conhecimento. E ele entendeu que a partir da vinda dele, a sua presença não seria restrita ao povo judeu. Tanto que a Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus vem e não restringe a sua vinda ao seu povo. Ele amplia a sua vinda para uma abrangência mundial. Então todas as pessoas que seriam abençoadas em Abraão, seriam abençoadas na nação eleita, agora são abençoadas em Cristo e em Cristo são convocadas a ir até os confins da terra e realizar o projeto de Deus. Então Deus, ele sempre usou pessoas especiais para realizar obras especiais. Mas tem um fato curioso, Deus também sempre usou a multidão para realizar o que era compatível com o exercício da multidão. Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, ele está falando com uma pessoa ou ele está falando com a multidão de cansados, oprimidos e necessitados? Ele está falando com a multidão, não é verdade? Então vinde a mim todos, todos inclui você, eu e todos aqueles que se sentem abatidos, maltratados, angustiados, tristes, sofridos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois bem, a todos estes que recebem a chamada de Deus para este encontro com Ele, nesse momento do seu cansaço, da sua tristeza, da sua angústia, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, essa chamada é universal, para todo aquele que quiser. Pois em todos aqueles que aceitam o chamado do Senhor, a estes o Senhor dá uma missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos aqueles que foram chamados, e todos aqueles que aceitaram esse chamado, agora são comissionados para ir até os confins da terra. Então vocês perceberam que existe um chamado geral, mas existe também um chamado específico. O chamado geral é para todos que são crentes, são responsáveis por levar o evangelho até os confins da terra. Mas Deus tem chamado pessoas de modo particular e especial para momentos decisivos na história, para momentos especiais, para momentos particularmente produzidos pela mente dele mesmo, para a escolha dele mesmo, para que aquele momento, naquele lugar, aquela pessoa faça uma determinada diferença. Foi assim que ele fez com Paulo. Paulo perseguia a igreja, Saulo perseguia a igreja. Queria ele fazer aquilo como se fosse um favor a Deus, perseguindo a igreja como se fosse algo ruim. Mas Deus alcançou a vida dele num determinado momento e transformou a vida dele de perseguidor em perseguido pelo evangelho que ele mesmo perseguia. Então Deus separou a vida do Paulo porque tinha um propósito especial para o Paulo. Deus separou a vida de várias pessoas ao longo da história, porque tinha um propósito, uma oportunidade especial para aquela pessoa, ou para aquele momento na vida daquela pessoa. A Bíblia está cheia de casos dessa natureza. Então hoje nós estamos falando aqui que Deus chamou pessoas especiais, e Jesus foi o ponto principal de conjugação de todo esse projeto de Deus. Assim aparece Jesus na história e diz, se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, se eu consolo os oprimidos, é chegado até vós o reino de Deus. E o reino de Deus não só chega até nós, o reino de Deus, diz a Bíblia, está entre nós. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus está além de estar até nós, chegar até nós, de estar entre nós. A Bíblia diz que ele está em nós.
porque a Bíblia diz que o reino de Deus vem, e quando ele vem pelo Espírito Santo de Deus, ele é aplicado à nossa vida. Por isso que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é a morada de Deus em espírito. Então o reino de Deus passa a estar não somente entre nós, mas passa a estar em nós. Por isso que a igreja é a parte da sociedade que tem consciência deste reino, e tem consciência da presença deste reino, e tem consciência da operação deste reino na vida particular de cada um. Só que Jesus não queria que nós fôssemos indivíduos isolados. Jesus queria formar com as nossas vidas alcançadas pelo reino, alcançadas pelo Espírito, alcançadas pela graça. Ele queria juntar estas vidas e formar com elas uma igreja, o que ele chamou de uma igreja, um corpo de pessoas, do qual corpo ele seria cabeça. E como cabeça ele seria aquele que lideraria, conduziria e orientaria, para que este corpo formado por ele, do qual ele seria a cabeça, seria um instrumento, ou um mecanismo, ou um meio, através do qual ele chegaria até os confins da terra. E isso é bem verdade, porque hoje o cristianismo que nasceu com o Senhor Jesus Cristo tem alcançado o mundo todo, direto ou indiretamente. Todos nós temos consciência de que a presença e a vida de Jesus no mundo é uma realidade. Basta você ver a celebração do Natal, que acontece ao redor do mundo. E por que acontece ao redor do mundo? Porque celebra a presença de Emanuel, que é Deus conosco. Então isso é uma realidade que hoje ninguém pode negar. Jesus estabeleceu um projeto que está sendo positivo, construtivo. Só que ele depende de pessoas como eu e como você. A igreja depende de pessoas como nós. E se nós falharmos, o projeto de Deus falha na medida da nossa falha. Mas se nós acertarmos, o reino de Deus prospera na medida dos nossos acertos. Por isso que Deus vai chamando pessoas, pessoas vão se convertendo, a igreja vai se formando, vai se organizando e vai cumprindo o projeto de Deus. Mas no meio desse contexto, a Bíblia diz que Deus dá dons aos homens, e os homens têm dons, para que todos nós, com os dons que Deus nos deu, possamos edificar a igreja. Só que Deus também levanta pastores, mestres, apóstolos, líderes, para que possam ajudar o desenvolvimento da igreja. Por isso que a Bíblia diz que Deus quer o desenvolvimento dos santos para a obra do ministério, e nos deu então a responsabilidade de ajudar na organização deste corpo, na edificação deste corpo, no desenvolvimento deste corpo, para que este corpo cumpra o propósito de Deus, fazendo acontecer aqui o reino de Deus, não somente entre nós, mas em nós e através de nós. Então a igreja existe para ser uma bênção, para ser abençoada. Sendo abençoada, ela se torna uma bênção, e como bênção ela vai abençoar esta sociedade, e vai abençoar a Judéia, Samaria, e vai abençoar até os confins da terra, porque o projeto de Deus é esse. Então esta igreja abençoa essa parte do mundo, a igreja de São Paulo abençoa a parte do mundo, a igreja de Brasília abençoa a parte do mundo, a igreja da Iugoslávia abençoa a parte do mundo, a igreja da Rússia abençoa a parte do mundo, e assim a igreja vai se multiplicando, e o cristianismo vai crescendo, e cada qual fazendo a sua parte no seu lugar, e ajudando, cooperando com aqueles que estão fazendo a sua parte em outros lugares. A Bíblia diz que a graça de Deus vai encher a terra, assim como as águas cobrem o fundo do mar. Então vocês entenderam que Deus precisa de pessoas especiais para ajudar a motivar a igreja, inspirar a igreja, instruir a igreja, desafiar a igreja, organizar a igreja. Então, nesse contexto, um dia Deus tocou no coração de alguns discípulos lá junto ao mar da Galileia. Ele disse assim para aqueles discípulos assim, ó: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eram pescadores que estavam consertando as suas redes, porque talvez tivessem terminado uma pesca, né, uma pescaria, e as redes estavam meio que danificadas, e eles estavam procurando consertar essas redes.
Jesus passou por eles e disse assim: vinde após mim, e eu transformarei a vida de vocês. E eu darei para vocês uma visão nova, darei para vocês um projeto novo, darei para vocês uma percepção nova da vida, e farei de vocês pescadores de homens. Vocês não viverão mais em função das redes, vocês não viverão mais em função dos barcos, vocês viverão em função da humanidade, vocês viverão em função das pessoas, vocês serão bênçãos para as pessoas. Vocês não viverão para ganhar o pão de cada dia tão somente, vocês viverão para que a vida de vocês seja um trânsito. Através da vida de vocês, a graça de Deus vai alcançar e transformar muitas vidas. Igreja é isso. Igrejas são pessoas que não vivem em função do seu dia a dia tão somente, mas vivem em função da humanidade. Nós vivemos para abençoar as pessoas, vivemos para abençoar as comunidades nas quais estamos inseridos, vivemos para abençoar as nossas famílias, vivemos para abençoar o nosso local de trabalho, vivemos para abençoar a cidade onde vivemos, vivemos para abençoar tudo que estiver ao redor de nós e ao alcance da nossa influência. Por isso, quanto maior a influência, falamos da Carol aqui, quanto maior a influência, quanto mais ampla a influência, mais ampla é a nossa oportunidade de abençoar pessoas, de abençoar aqueles que Deus quer alcançar mediante a nossa instrumentalidade. Então, separei aqui algumas coisas, já estou chegando para o final. Foi uma introdução interessante aí para vocês, mas quero dizer, eles ouvem a voz, sabe por quê que eles se dispuseram a seguir a Jesus? Porque naquele dia, eles ouviram a voz de Deus a partir da realidade que eles estavam vivendo. Então Deus fala conosco a partir da nossa realidade. Se estamos consertando um barco, se estamos fazendo alguma coisa, Deus fala conosco a partir da nossa realidade. É a partir do que somos, é a partir do que fazemos, é a partir da inserção da nossa vida no contexto. É a partir daí que Deus fala conosco e é a partir daí que Ele comunica para nós o seu propósito e o seu projeto de vida. Então aqueles homens estavam lá na base do barco. Você pode estar em qualquer lugar, mas a palavra de Deus pode chegar a você e chamar você para um momento novo, para uma etapa nova, para um desafio novo. E cabe a você fazer o que fizeram aqueles discípulos. Eles ouviram a voz do Senhor, entenderam que era a voz do Senhor, confiaram na voz do Senhor que chegava até eles e decidiram que uniriam as suas vidas ao Senhor e construiriam com Ele a igreja que Ele queria construir. Então, no segundo momento, a gente pode ver que eles desenvolveram uma confiança no Senhor. Então, um dia, Deus falou com Gustavo: Gustavo, eu quero que você se dedique ao ministério da música. E quero que você, através desse ministério, abençoe as igrejas que eu estou construindo, das quais eu sou cabeça. Você não foi chamado para ser cabeça de coisa nenhuma, você foi chamado para ser um instrumento de Deus, para abençoar a igreja, porque a igreja é o corpo e Jesus é cabeça que quer usar esse corpo para cumprir o seu propósito na sociedade, para cumprir o seu propósito nas famílias. O pastor não é cabeça de nada, o pastor é um líder que Deus chamou com a responsabilidade de ajudar na construção dessa comunidade, visando levar esta comunidade à compreensão do propósito de Deus, a fim de que o propósito de Deus, através desta comunidade, possa cumprir o que Deus deseja realizar na cidade onde nós moramos, nas famílias onde nós vivemos, nos trabalhos onde nós realizamos. Nós somos então pessoas chamadas por Deus. O Gustavo teve esse chamado. Aqueles homens confiaram na palavra de Jesus. Quando Jesus disse: eu vou chamar vocês e vocês vão ser transformados em pescadores de homens. Um olhou para o outro e falou assim: rapaz, nós vamos entrar numa fria nesse negócio aqui, porque nós vamos largar esse barco, largar isso tudo aqui, se não der certo esse negócio. A chamada de Deus coloca no nosso coração uma confiança tão grande, uma convicção tão grande, porque quando Deus fala, não há dúvida, Ele falou. E se a gente tem dúvida, ainda precisa dobrar os joelhos e dizer: Senhor, fala com clareza, para que eu não me estribe no meu próprio entendimento,
mas que eu possa compreender a tua chamada, o teu propósito. Então Deus gera na vida daquelas pessoas a confiança. E a fé é isso, é a confiança, é a crença de que a chamada de Deus vale a pena de ser obedecida, de ser seguida. Então Jesus recebe daqueles homens uma confiança muito grande, uma dose de confiança muito especial. Porque não é qualquer pessoa que chama você e você larga tudo e vai seguir. Você só segue se tiver confiança, se tiver segurança, se souber que aquela pessoa que lhe chama tem algo consistente a lhe oferecer. Senão você não vai, você não se aventura. Aqueles homens, quando foram chamados por Jesus, eles viram nos olhos de Jesus, viram na palavra de Jesus, viram na presença de Jesus, aquilo que gerava neles a confiança de deixar as suas coisas e puseram-se a segui-lo. A gente segue quando a gente confia. Então, o Gustavo está aqui porque ele confiou na chamada de Deus. Ele confiou no desafio que Deus colocou diante dele. E quando essa igreja o chamou, ele confiou, ele não sabia de nada a nosso respeito. Mas ele tomou informação aqui ou acolá, mas o que determinou mesmo foi a confiança de que este lugar era o propósito de Deus para a sua vida. Senão ele ficaria lá onde estava ou se dedicaria a algo na sua própria região. Mas ele disse, eu acredito que Deus tem uma obra para mim neste lugar. Foi assim ou não foi? Foi assim. Então nós não estamos diante de uma pessoa aventureira, nós estamos diante de um homem que ouviu a voz de Deus e entendeu que a voz de Deus era clara para ele, ele confiou na voz de Deus e confiou na igreja do Senhor. Confiou na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe que essa igreja é uma construção de Deus. E embora ele construa essa igreja com gente como nós, falhas, pessoas fracas, pessoas com dificuldades, pessoas com problemas, mas Deus não está querendo criar uma igreja de anjos transcendentes, Ele está querendo criar uma igreja de gente como nós, que tem todas as nossas mazelas, mas gente com o propósito de ser a cada dia aperfeiçoada pela obra do Espírito Santo, gente que todo dia se transforma pela renovação da sua mente, gente que todo dia quer ter a mente de Cristo, gente que faz uma escolha diária por manter-se no caminho do Senhor, gente que todo dia faz a oração, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino e se instale em nós, através de nós, gente que se compromete com o projeto de Deus, por isso que gera confiança, porque são pessoas comprometidas com a obra de Deus e que convidam pessoas para virem se juntar a nós, para se comprometerem também com a obra de Deus, para levarem avante a obra de Deus. Então, confiança foi gerada e ele aceitou o desafio. Ele se dispõe a deixar as coisas que pudessem impedi-lo de vir aqui. Ele se dispõe a superar qualquer obstáculo para obedecer à chamada de Deus. Está aqui entre nós como uma pessoa chamada por Deus e comprometida com um projeto. Transformar cada vez mais a comunidade a qual ele serve numa comunidade pescadora de homens, ou seja, pessoas que ajudem na construção das vidas humanas, até que elas estejam na estatura do varão perfeito. Então o trabalho dele é um trabalho de descobrir as pessoas especiais e dar a essas pessoas especiais a chance, a oportunidade de se desenvolverem de maneira tal que elas possam glorificar o nome de Deus. Por isso ele tem que ser, antes de tudo, um exemplo de lealdade, um exemplo de santificação, um exemplo de comprometimento, um exemplo, né? Tem que ser um exemplo. Por quê? Porque a partir da vida dele, outros modelarão as suas próprias vidas. Então veja só, 3, ele sabe da urgência. Quando Jesus chamou, eles disseram assim, vamos primeiro terminar a faculdade, vamos fazer isso. Não, quando Jesus chamou, a Bíblia diz que eles deixaram imediatamente. Então existe para aquele chamado especial um compromisso diferente do compromisso da igreja. O compromisso da igreja é um compromisso mais simples de ser cumprido do que o compromisso daquele vocacionado com uma chamada singular, única e especial. Porque esse não tem muito o que fazer a não ser obedecer. E tem outra coisa, tem que deixar tudo que está fazendo mesmo e se dedicar àquilo. Porque aquilo é o seu desafio, aquela é a chamada de Deus. E eles então imediatamente deixaram.
Tem outros que se apresentaram, aceitaram Jesus, não perseveraram, e a Bíblia está cheia de exemplos dessa natureza. Mas aquele que é chamado, com um chamado incondicional, ele tem que entender que Deus espera dele um posicionamento firme e decidido. Isso é importante para que o povo sinta confiança, que pode confiar naquela pessoa, pode confiar naquele líder, pode confiar naquela pessoa porque foi uma pessoa chamada por Deus e se submeteu à vontade de Deus. E aconteça o que acontecer, aquela pessoa está ali, fiel ao chamado de Deus. É muito mais do que fiel à igreja, é fiel ao chamado de Deus. E por isso é que se torna fiel à igreja. É por isso que se torna fiel ao corpo de Cristo, porque antes é fiel ao Senhor. Então esse chamado do Gustavo, por exemplo, é muito diferente, é um chamado que implica um comprometimento radical. Senão ele não viria. Ficaria onde estava, no meio da família, do mesmo jeito. Mas se ele veio, deixou tudo e veio porque entendeu que era uma chamada de Deus. E nós reconhecemos que foi assim. E nós o honramos nessa condição. E ele nos honra com a sua fidelidade ao chamado de Deus e a sua dedicação à obra que está sendo realizada aqui. 4. Isso implica renúncia. Quando eles aceitaram o chamado, eles tiveram que renunciar a alguma coisa. Renunciar, talvez, ali tinha até deixar o pai. Deixar o pai não é repudiar o pai, não. Ele diz assim, rapaz, há um chamado para nós que implica uma visão mundial. Meu pai está aqui, a chamada não foi para o meu pai, foi para mim. Então ele tinha disposição de deixar a família, deixar ali. Não era abandonar, era integrar-se com o Senhor em um novo patamar. Era passar para uma outra etapa. E a família é respeitada, é querida e amada, mas ele teve que renunciar. E todos nós temos que renunciar a alguma coisa para sermos fiéis à chamada de Deus. Se a gente não tiver essa disposição, Deus terá muita dificuldade em nos incluir naqueles chamados especiais. Ele vai contar conosco como os gerais, mas não poderá contar conosco como os especiais. Especial não é porque é melhor do que os outros, não. É porque ele entendeu que cada um de nós, a quem ele dedica uma chamada especial, deve se dedicar ao cumprimento dessa chamada especial. Faz sentido, Gustavo? Tá, né? Então, sabe da obediência e da submissão que devem ter. Porque o fato de nós sermos chamados por Deus, não significa que a gente é superior aos demais. É o contrário. Jesus disse, rapaz, eu como filho de Deus, eu me tornei homem. Como homem eu me tornei servo. E como servo eu fui para a cruz em favor dos que eu liderei, dos que eu vim salvar. Então, nós, como chamados por Deus, temos que ser humildes, submissos e obedientes. Obedientes a Deus. E serviçais ao corpo de Cristo. Por que serviçais ao corpo de Cristo? Porque são aqueles pelos quais damos a nossa vida, assim como Jesus deu por todos a sua vida. Como servos. Não é que nós vamos ser tratados como capachos ou coisa semelhante, mas nós seremos tratados com honra e respeito na medida em que exercermos o amor de Deus em forma de ministério para abençoar a comunidade, a qual Deus vai usar para abençoar a sociedade. Faz sentido para vocês? Né? Então, obediência é o que se espera de um vocacionado por Deus. Submissão, obediência, comprometimento. Sabem que o Senhor é o líder e Ele é o servo. Jesus diz, vende após. Aí, após. Após não é. Após é. Após não é. Após é atrás. Vinde após mim, porque eu vou na frente e vocês vão vir. Então Jesus diz, eu é que vou liderar. A liderança é minha, a direção é minha. A direção é do meu Espírito Santo. Não tem carnalidade nessa direção. Não pode ter escolha dúbia nessa direção. Se não tiver certeza, tem que orar. Buscar a direção de Deus e saber com convicção absoluta que o que está fazendo é coincidente com a vontade de Deus.
e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que esta palavra é a revelação de Deus. E o Espírito Santo usa essa palavra para nos conduzir em toda a verdade. Então nós temos que ser bíblicos, centrados na palavra, embasados na palavra, para que o Senhor nos dê a segurança de que nós estamos exercendo em nome dEle um ministério cuja liderança é dEle e nós somos apenas liderados, servos, para servir ao povo de Deus e ajudar o povo de Deus a servir a sociedade. Faz sentido, Júnior? Então, mais uma. Sabem da responsabilidade que esse chamado acarreta. Esse chamado implica uma responsabilidade muito maior do que qualquer outro membro da igreja. Por quê? Porque é um chamado especial, é um chamado singular, não é um vinde geral, é Gustavo, eu quero você naquela posição lá em Fortaleza, na Iba. É diferente. Então ele está aqui por um chamado de Deus, e ele é responsável por esse chamado de Deus na vida dele. Ele é servo do Senhor, do Deus Altíssimo, assim como eu. A gente não tem muita vontade livre nisso, não. A gente tem que ter a compreensão de que somos responsáveis para realizar a obra de Deus. Não é a obra de A, de B, de C, não. Porque pode ter a obra de A, de fulano, que aí não. Não, um ou outro quer uma coisa ou quer outra. Isso não é o nosso compromisso. Nosso compromisso e responsabilidade é com o projeto de Deus. Temos que ser fiéis ao projeto de Deus. Sabem que esse tipo de chamada, tanto o Gustavo quanto eu, quanto qualquer chamado como uma chamada especial, sabe que a vida tem que ser colocada no altar. Sabe que nós temos que ter uma inconformação com a mundanidade do mundo. Sabe que nós temos que nos transformar diariamente pela revelação do Espírito aos nossos corações. Sabe que nós temos que ser vidas consagradas no altar. Então pronto, vidas que estão militando dentro do universo da vontade de Deus. Às vezes é difícil discernir, mas tem que pedir discernimento a Deus. Tem que pedir o espírito de discernimento, para que possa fazer a coisa certa, né? Vidas muito abençoadas, para serem vidas abençoadoras. Deus, quando chamou o Gustavo aqui, ele tinha um propósito na vida do Gustavo. Sabe qual que era o propósito? Prejudicar a vida do Gustavo da maneira mais profunda que ele pudesse prejudicar. É isso, Gustavo? Deus não faz isso. Deus não nos surpreende com ações carnais. Deus não é carnal. Deus não é ruim. Deus não é mau. Deus é justo. Deus é sábio. Deus é abençoador. Então o que aconteceu? Deus chamou o Gustavo aqui porque essa igreja precisava de uma pessoa. E ele achou que esta pessoa era adequada para este lugar. E trouxe essa pessoa para este lugar. Se essa pessoa fizer o que é ruim aqui, não é culpa de Deus, não. É culpa dele. Porque Deus só quer a vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus quer o bem para cá, quer o bem para ele. Então, se nós unirmos o propósito de Deus para a vida dele, para a vida dessa igreja, se conseguirmos concretizar isso, conseguimos fazer o que há de melhor sobre a face da terra. Estabelecer o reino neste lugar. Cantamos, teu reino vem. Meu hino, pode repetir para mim aí só a estrofe, só o texto? Teu reino vem, sobre nós ele vem, para sempre ele vem, de todo modo ele vem, não deixa dúvida que ele vem, se você segurar as pontas ele vem. Por isso que Jesus disse, ó, venha o teu reino, porque ele vem. Se a gente pedir, ele vem. Se a gente pedir a soberania de Deus sobre nós, ele vem. Se pedir a autoridade de Deus sobre nós, ele vem. Se pedir o poder de Deus sobre nós, ele vem. E a gente vai ser instrumento para abençoar a vida das pessoas que estão sob nossa responsabilidade, sob nosso ministério. Deus nos juntou aqui com um propósito e trouxe o Gustavo aqui para nos ajudar a cumprir este propósito. Mas antes de tudo, trouxe o Gustavo aqui para abençoar a vida do Gustavo. E a vida do Gustavo, devidamente abençoada, será
uma vida abençoadora para nós. E nós todos aqui abençoados, seremos abençoadores para essa sociedade. Faz sentido para vocês? Então vamos cantar o hino que vem a seguir, né? Que diz: escuta a tua voz a convocar-me, né? Escuta a tua voz a me chamar. Pode ser que Deus esteja até usando esse culto, usando esse momento, para despertar alguém para o ministério. Quem sabe você está aqui esta manhã, e Deus está usando tudo isso que você está vendo, tudo isso que você está ouvindo. Quem sabe, nesse momento, Deus está chamando você, de modo especial, para se dedicar a alguma coisa especial. Não precisa ser lá na Indonésia, não precisa ser, pode ser aqui. Deus esteja chamando você para fazer algo especial aqui. Deus esteja chamando você para fazer algo especial neste lugar, nesta cidade. Deus tem chamados especiais para pessoas especiais. Se Deus tem um projeto para a sua vida, Ele vai clarear isso no seu coração. E você vai perceber que vale a pena seguir ao Senhor. Confie que quando o Senhor chama, Ele honra, Ele cuida, Ele abençoa.